Vida saudável, mais equilibrada. Em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida do autista. O ideal é que a gente feche o diagnóstico do autismo por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Os pais que mais ajudam os filhos autistas são aqueles que não têm medo de encarar o problema de frente. Existem muitos instrumentos que você pode usar e lançar a mão para ajudar no desenvolvimento. O Edição Saúde começa agora. Você sabe quanto é 312 vezes 123? 38376. Está certo. Quê? Está certo. Tá certo? Está. Ray, você sabe quanto é 4.343 vezes 1.234? 5359262. Ele é um Está gênio. certo. Ele é um gênio. O personagem de Dustin Hoffman no filme Rayman de 1988 mostra que o autista, ao contrário do que muitos acreditam, tem habilidades que podem ser desenvolvidas. O que se deve fazer nessas situações é aproveitar dessa habilidade, intensa dessa pessoa e trazer a funcionalidade, que seja produtivo para essa pessoa. A confusão entre autismo e debilidade mental não é incomum. Há, sem dúvida, autistas com retardo. No entanto, a característica mais comum de quem tem a doença é a dificuldade de comunicação. Existem vários níveis de autismo, então tem desde o autismo mais leve até um autismo mais severo. A criança pode ter um autismo e outra síndrome associada, ou um autismo e uma deficiência mental. Eles têm dificuldade de comunicação. O austríaco Leo Kerner foi o primeiro a descrever o autismo em 1943. Entre 1950 e 1970, a síndrome foi relacionada ao comportamento indiferente da mãe em relação ao filho. Ao longo do tempo, o que se observa com as pesquisas são que as questões genéticas e as alterações neurofisiológicas que levam a esse conjunto de sintomas que é denominado autismo. Os sintomas costumam ser divididos em 3 grupos que, com maior ou menor intensidade, caracterizam a doença. O primeiro e mais importante são as dificuldades de interação social. Então, aquela criança que tende ao isolamento. O autismo é um transtorno do desenvolvimento da personalidade da criança, principalmente comprometem o aspecto da interação social da criança. A criança de 1 ano atende praticamente quando você a chama pelo nome. Na criança que tem já um comportamento autístico, a impressão que existe é que você fala com ela e é como se ela não ouvisse o que você está dizendo. Eu observo inicialmente um comportamento diferente, um comportamento distante, um comportamento antissocial, um comportamento não muito afetivo, que são sintomas do autismo. Uma gama grande das crianças tem dificuldade de comunicação. Então pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem. Mutismo, o que é isso? Elas podem viver a vida toda e não falar nada. Tem aquelas crianças que começam a desenvolver tardiamente a fala. São crianças cujo processo, então, de expressão da linguagem pela fala se faz muito lentamente ou às vezes muito precariamente. E o outro grupo de sintomas são as questões comportamentais, que a criança pode ter um apego restrito à rotina, ter comportamentos repetitivos, aquela criança que tende a se balançar ou a ficar mexendo os dedinhos ou abanar as mãos quando está estressada ou quando está muito ansiosa, muito alegre ou quando se encanta com alguma coisa. O desenvolvimento físico, motor e até muitas vezes de QI, de inteligência, pode ser normal, mas a sua relação com o meio é que é alterada. Ele se volta para ele tem toda uma ocupação em torno das atitudes dele, ele tem os rituais dele, as manias dele, e todos esses são sintomas do autismo. O diagnóstico ele é feito basicamente pela observação dessas crianças. Ele depende muito, evidentemente, da experiência do profissional que está trabalhando com aquela criança. Aquela criança que não tem a postura antecipatória, a hora que a mãe vai pegar no colo. Aquela criança que parece que tem uma deficiência auditiva, parece que é surda, porque ela é chamada e não se interessa pelo chamado do familiar.
a criança que fica dispersa, não olha nos olhos, ou a criança quando começa a andar e começa a andar nas pontas dos pés, tem dificuldade de coordenação motora, ou crianças que são muito apáticas, não choram, são pouco reativas ao meio, nós consideramos como sinais de alarme, que deve ser acompanhado principalmente pelo pediatra, que vê aquela criança no primeiro ano todo mês. De uma maneira geral, uma personalidade autista já pode se manifestar frequentemente antes dos 3 anos de idade. Pequenos detalhes que podem ser vistos pelo pediatra, pela família, pela escolinha, ou até pela creche, pode nos ajudar no encaminhamento para um diagnóstico preciso. Existem crianças que têm um desenvolvimento quase normal, muito normal, e é difícil de identificar algumas características antes de 1 ano, antes de 1 ano e meio, e daí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, começam a aparecer os sinais de uma maneira mais clara. Tive muita sorte de ter um pediatra que de cara reconhecesse um comecinho de regressão, que é comum no caso de autismo. A Alessandra é mãe do Rafinha. A história deles é uma lição de que encarar de frente com coragem o problema melhora a qualidade de vida do autista e de todos que convivem com ele. É o que vamos apresentar no próximo bloco.